E eu falo, olha, eu não cobro nada, pastor Xavier. Não faço exigência, só não comer estrogonofe, nem pizza. Mas a única coisa que eu te peço é que Glorinha tem que ir comigo. Isso é uma condição sine qua non. Disso eu não abro mão. Aliás, se eu fosse você, convidaria ela, eu ia a reboque. Porque sem ela eu não ando. Ela é a luz que ilumina a minha mente depois do Espírito Santo. Ela é a nuvem com água que chove sobre o meu jardim, onde floresce a rosa das rosas, tão bela, um pouco menos do que a rosa de Saron. Glorinha chega a ser a obturação do meu dente e a pereba do meu joelho. Para vocês verem o vínculo que nós temos. Então, essa é a única exigência que eu faço. Agora, falando sério, eu vejo por aí muitos pastores sendo convidados para pregar, não sei o quê, para cantar. Cadê a mulher? Ficou em casa. Cadê a mulher? Ficou em casa. É por isso que rola muitos escândalos por aí afora, dentro das igrejas. O cara todo bonitão, cheirosão, gravata Pierre Cardin, boa oratória, cabeleira. Muitas mulheres nas igrejas carentes. Não olha para o Espírito Santo, olha para o varão lindo lá. Por isso que acontecem as coisas. Cadê a mulher do sujeito? Está em casa. A mesma coisa acontece com muitas missionárias aí famosas, que andam por aí pregando. Cadê o marido? Está em casa. Osso do meu osso. Carne da minha carne. Chamar-te-ei minha varoa, porque deste varão foi tirada e me foi entregue pelo próprio Pai. Onde eu vou, ela vai. Senão eu não vou. Teve até uma vez que eu fui lá para o Maranhão. Hoje eu já não vou mais. Uma vez só. Hoje eu recuso. E eu preciso trabalhar. Preciso das agendas para o sustento da minha casa. Mas se a condição for não comprar a passagem de Glorinha e lhe der um prato de comida comigo, para estar comigo todos os dias, eu dispenso o convite e tenho certeza que Deus não me recriminará por isso. Esta palavra, ela tem como base o casal dos últimos dias, a família escatológica, o casal escatológico. É por isso que quando eu saio de um seminário, a irmã fala assim, aquele pastor assim, assim, a outra fala, que pastor? Aquele. Qual? Aquele gordinho. Mas eu não sei quem é, aquele gordinho bem-humorado. Não lembro, marido da Glorinha. Não lembro o meu nome. Mas nunca esquecem o nome da Glorinha. Porque Deus me deu a naturalidade de honrá-la. É por isso que eu sempre falo dela. Porque eu tenho certeza que ela está ali, olha, não está pensando nas contas que a gente tem que pagar. Embora essa seja a incumbência dela, ela que pega esse abacaxi para descascar. Mas ela não fica pensando nisso enquanto ela está ali. Eu tenho certeza absoluta que ela está ali intercedendo ao Pai por minha vida, pela minha mente, para a ministração da palavra. É isso que ela fica fazendo o tempo inteiro.
Dentro da igreja evangélica, está acontecendo muita discrepância entre homem e mulher, entre marido e esposa. Os maridos que têm uma postura, não digo que às vezes o homem, não seja bravo e de repente fala uma palavra mais ríspida, não, mas só vivem com esse nível de vivência. A mulher, muitas vezes, quando não trabalha, fica como escrava dentro de casa. É muito mais uma empregada doméstica do que uma esposa. E quando ela pede assim, me dá 20 reais aí para eu fazer uma escova. O quê? O quê? O cabeção, munheca de porco. O idiota não sabe que ela quer se enfeitar para ele. E para se sentir bem com ela mesma. Para comprar uma roupa, uma coisa, uma outra, ou dar um presente a alguém, precisa ficar implorando lá, ou ir na carteira dele sutilmente. Maridos que deixaram de amar suas esposas. Maridos que não honram a mulher. Isso eu estou falando de marido crente, não estou falando do mundão. Porque o mundão não tem parâmetro, nós temos parâmetro. Nós temos parâmetros. Está aqui os parâmetros. Paulo diz que o homem deve amar sua mulher assim como Cristo amou a igreja. É por isso que a gente encontra por aí afora, dá para perceber pelo olhar, mulheres deprimidas, sofridas, amarguradas, humilhadas. Péssimo exemplo para os filhos que os maridos estão fazendo por aí. Os casais dos últimos dias, os casais escatológicos, o homem tem que ser cheio do Espírito Santo, porque o homem é o sacerdote do lar. Ele é o guia espiritual da sua casa. Quando o homem abre mão disso, a mulher fica à deriva. E por misericórdia de Deus, muitas mulheres ainda conseguem pegar as rédeas da casa, porque o homem abre mão desse trono de sacerdote da sua casa. Os ministérios andam cheios de convites aí, para palestrantes que falam para casais. Palestras que mais parecem um show de piadas do que ministração na palavra, do que redarguir, corrigir, endireitar, dar o caminho. É por isso que as multidões largaram Jesus para lá, porque não suportavam serem redarguidos, corrigidos. É por isso que preferem chamar um animador de auditório para falar para casais, do que chamar alguém que venha a repreender os homens. Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal. A nossa cultura é patriarcal. E a cultura bíblica é patriarcal. A mulher é coadjuvante, é idônea, é cooperadora do homem. O homem é o guia da casa. Mas nem por isso vai subjugar a mulher. A receita está em Paulo.
é uma relação por amor, assim como Cristo amou a sua igreja. Quer experimentar amor maior do que Cristo pela sua igreja, que entregou a si mesmo, mudo, calado, sem reagir, e podia reagir, pela sua esposa, pela sua noiva. Assim os maridos verdadeiramente cristãos devem ter este comportamento com as suas amadas. Uma outra coisa que está afetando as famílias desses últimos dias é o desprezo aos velhos e às senhoras, às anciãs. Existe uma geração de velhos e velhas, desculpem o termo velhas, falo com todo carinho, de vovôs e de vovós, exilados nas suas próprias casas, exilados. Cadê mamãe, cadê papai? Diz o homem. Mamãe está com quase 80, 90, mas ama Jesus Cristo. Participou do coral, ia na igreja quando podia ir com as suas próprias pernas. Hoje não pode mais, ela está lá naquele quarto. Não, mas é um quarto confortável, e daí? O menino quer saber de brincar de bola, de carrinho, a menina de boneca. O velho lá solitário. O mais jovenzinho é computador, é internet, é celular, etc. O jovem é futebol, já começou a olhar para as meninas e tal. E os velhos exilados lá na casa, lá num quarto. Leva a comida para o coxo do velho. Aí vai lá dar o prato de comida para o velho. Mas fica aí. O jovem quer saber de fazer cursos, namorar, se preparar para ficar noivo e arrumar um emprego. E o vovô e a vovó, ou a bisa, deixa lá. O adulto só quer saber da sobrevivência, de comprar um carro novo, de fazer a casa, ou de arrumar um emprego e tal. Mamãe e papai, deixa lá. Dá comida lá para ele, bota a comida no coxo para eles. Mas o vovô e a vovó queriam tanto ir na igreja, mas não consegue mais pegar condução, já não tem mais autonomia. A Bíblia diz que depois que nós envelhecemos, é que nos pegam pelas mãos e nos levam para... A Bíblia fala isso. Nos levam para onde os mais novos querem. O velho já não dirige, a velhinha já não dirige, está lá, mas bota comida no coxo, é o suficiente para eles. Ou então bota no asilo, e paga lá o asilo, para lavar as mãos deles. O maior exílio, a maior solidão estão na casa dos crentes. Mais do que na casa do povo do mundo, com relação aos velhos. Sabiam? Os atos de violência sexual do marido para com a mulher. Crente. Acontece no meio dos homens crentes. Nós temos uma amiga, delegada, doutora Márcia Noeli, delegada das mulheres lá do Rio de Janeiro, foi diretora do departamento das mulheres, da delegacia de mulheres, e ela fazia palestras por aí, diz que há estatísticas de denúncia de mulheres crentes contra os seus maridos, cresce assustadoramente. Inclusive na área da violência sexual. O marido que insiste, muitas vezes, em ter sexo com a mulher, fora do momento que a mulher está pronta para servi-lo, porque eles acham que a mulher tem que servi-lo. Não é uma cumplicidade igual, não.
E diz que as denúncias são as mais escabrosas possíveis. Do marido forçar e violentar a mulher. Crente. Como a igreja tem que se preparar? A partir dos casais. Porque o homem é o guia do seu lar. Se ele não age como Cristo dentro da sua casa, o que ele está ensinando a seus filhos? É para refletir mesmo. Eu não estou falando para ninguém aqui. Estou falando para essa câmera aqui, ó. E o Senhor está falando isso para mim. Não pensem que eu não conheço ninguém aqui. Não conheço ninguém, a não ser de vir aqui, ir no almoço e tal, mas a vida, a intimidade, eu não conheço, nem quero conhecer, nem isso me diz respeito. Não estou falando para ninguém, nem jogando indireta, e ninguém me pediu para eu falar isso, até porque eu não estava nem no script. Se eu estou falando isso é porque Deus está me conduzindo com essa palavra. Talvez para eu mesmo ouvi-la. Se alguém quer compartilhar comigo, para que essa palavra sirva de norte, de arrependimento, pode se utilizar dessa palavra também. Você vai casar, que essas palavras sejam parâmetros para a tua relação com a tua mulher, futura mulher, a noiva. E quando chega a idade madura do casal, aí mais que eu tenho que amá-la. Mais do que quando éramos jovens. Porque quando éramos jovens era fácil amar, porque amava o corpo, amava a carne. O amor de verdade transcende ao amor da carne. E existem muitas senhoras por aí, abandonadas pelos seus varões, pelos seus maridos. Sem falar do adultério, que muitos cometem, sorrateiramente. Não quero dizer que algumas mulheres também não tenham um comportamento nocivo à relação do casal, também tem. Mas na maioria dos casos de desastre conjugal deve-se ao homem. A grande maioria deve-se ao homem. Porque a nossa cultura favorece isso. É o homem que traz o dinheiro. É o homem que manda. Hoje a mulher já está, né? Muitas mulheres ganham mais do que os homens. Mas a psicologia patriarcalista impõe essa natureza dura do homem com relação à mulher. Deixa isso para o mundão. Entre os crentes, nós temos que ter o parâmetro bíblico na relação do homem e da mulher. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus abençoe a sua correção. Somos gratos por essa palavra espontânea, que não estava no script. Mas o Espírito Santo sabe porque nos levou a falar isto. Os dias são maus, trabalhosos. O nosso inimigo ronda ao derredor, querendo destruir a família. A família hoje é a grande prioridade de Satanás para destruir. As crianças são a prioridade de Satanás.
A pedofilia, o incesto, a pornografia, faz parte da agenda do diabo para esses dias. Se o casal não estiver firmado em Cristo, quais são as defesas que a sua família terá diante dessa investida satânica, diabólica desses últimos dias? Eu olho lá para as nossas netas, principalmente para Giovana e Isabela, que moram conosco. Eu vejo Giovana estudando a Bíblia com 13 anos, orando. Eu vejo Isabelinha com 1 ano e pouquinho, chamando a vovó, botando as almofadas no sofá para elas se ajoelharem. De 1 ano e pouquinho. Hoje ela sabe os louvores da igreja, 3 aninhos. Isso não foi trabalho meu, foi trabalho dela, da vovó Glorinha. Que ensina, que leva para o grupo das crianças e acompanha a outra. Vai levar 13 anos, a escola é pertinho, mas vai levar e vai trazer, e vai buscar. É uma leoa cercando os filhotinhos da filhota e ensinando o evangelho. Ensina o menino, a menina, a criança, o caminho em que deve andar. E tu está fazendo isso, Glorinha. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Filhos de pastores que são presidentes de igreja, estou vendo aí, Reginaldo, os filhos todos aqui, olha. Estou vendo a prole ali, João Miguel, olha lá, crescendo aos pés do altar. Aline e o esposo, ensinando o caminho em que deve andar. Famílias que não abrem mão do roteiro bíblico para as crianças. Outros que largam para lá. Mete um tablet, um celular na mão do pequeno e contrata essa babá eletrônica para cuidar da criança. Que o Espírito Santo complemente essa palavra e fale em cada um coração aqui presente. Amém?